Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a entrevista é sobre o oitavo semestre e eu vou confessar, eu fiquei com medo desse semestre. Ele é muito intenso, ele é muito rico. Eu tenho certeza que você também vai amar. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar do oitavo semestre. Eu estou super empolgada para saber o que a Miraína e a Mariana têm para contar para a gente. Obrigada, meninas, por terem disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Obrigada a Sejam você pela bem-vindas. oportunidade. Muito obrigada. Então tá, Bom, vamos. Vai, você começa, Mira. vamos lá. No oitavo semestre, a gente tem 4 optativas, né? E sendo elas Psicologia na Rede de Proteção Básica, Intervenções Psicoeducativas, Clínica Ampliada e Clínica do Idoso. A nossa turma, ela optou por ficar com Clínica Ampliada e com Clínica do Idoso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E o que a gente viu, né? O professor que deu aula para a gente esse semestre foi o professor Ézio Silva. Iniciamos o semestre com a professora Fernanda Munhoz, e por algum empecilho, não sabemos bem o porquê, a gente teve que mudar de professor, né? E aí, o que a gente viu nessa disciplina? Começamos estudando o conceito de saúde, né? Como que foi pensado esse conceito de saúde? Né? Que antigamente era muito mais para as pessoas que tinham poder aquisitivo, que estavam mais ligadas à questão religiosa e tudo mais, e só quem tinha acesso eram essas pessoas. Né? Então, o conceito de saúde antigamente ele era visto mais como um visto de doença, e não de uma forma mais ampliada que hoje em dia se tem, né? Pensando numa prevenção e tudo mais. Né? E aí, depois do movimento sanitarista, né, esse modelo ele tem essa ampliação, e aí toda a equipe passa a pensar nessa prevenção de saúde. Então, esse foi, acho que, um pontapé inicial bem bacana para a gente começar a pensar, porque em clínica do idoso a gente sai desse modelo clínico tradicional, né? A gente começa a pensar de uma forma mais ampliada no que é saúde mesmo, né? E aí, outro ponto bacana que a gente viu também foi a questão do surgimento do SUS, né? A gente discutiu muito a questão do SUS nessa disciplina, né? Os modelos, né, de quando ele surgiu, a parte dos princípios organizativos, doutrinários, né? As equipes que trabalham dentro do SUS. Eu acho que foi muito bom para a gente também essa matéria, porque a gente começou a ter um pouco mais de noção sobre encaminhamento, quando a gente está na clínica, se a gente for trabalhar em algum órgão público, para quem que a gente encaminha, para, né, o que órgão faz o quê, então quem cuida de quê, qual a diferença de um CAPS, de um CRAS, de um CREAS, é muita sigla. Então aí quando você começa a estudar e você começa a ver um pouco dessa matéria, você entende melhor o que cada um faz e para onde você deveria encaminhar ou não. E também nós, como psicólogos, como que nós poderíamos atuar dentro dessas áreas, né? Dentro de cada um, de cada sistema. Então, acho que essa parte também foi bem interessante para entender um pouco mais de saúde pública. Até porque, assim, a gente sabe que na faculdade a gente tem muito a psicologia voltada para o atendimento clínico. Né? E quando a gente sai desse viés e começa a pensar a psicologia dentro de uma comunidade, pensar essa psicologia para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Isso traz novas formas e ferramentas de atuação né, do psicólogo nesse campo. Eu acho que uma coisa muito interessante, acho que marcou bastante a gente também, que foi falar sobre a questão da reforma sanitária, né? A gente discutiu bastante sobre isso. Estávamos no mês, né, que abordava o assunto, então o professor trouxe muito debate em relação a isso também, né, e aí entra a questão do CAPES, que hoje você pensa no indivíduo muito além de uma instituição, né, você pensa em promover saúde para ele, para sua família, para as pessoas, para a rede de apoio desse indivíduo, muito além de manter ele lá dentro preso num ambiente onde a gente sabe que teve muita situação de violência, né? Teve muita questão de doenças e tudo mais, né? Então acho que isso foi um ponto muito interessante dessa disciplina também.
Legal. E como foram as atividades avaliativas? Você lembra o que teve de APS e como foram as avaliações? Sim, tivemos um trabalho falando sobre a questão da importância da rede, né, para a superação de violência doméstica. Acho que esse foi um trabalho bem bacana. E é você pensar, né, como que você atenderia uma pessoa sabendo que ela sofreu violência doméstica, para onde você poderia encaminhá-la, como que você poderia fazer esse acolhimento. Eu acho que uma das coisas bem interessantes que a gente até aprendeu nessa disciplina é a questão que antes era necessário que você tivesse que avisar e fazer um relatório toda vez que tivesse esse processo de violência. E hoje a atuação é um pouco diferente, né? Então, acho que isso foi uma coisa bem bacana de fazer esse trabalho. E aí a gente teve a APS, né, que foi pensar em um projeto terapêutico singular. Foi um trabalho bem trabalhoso, vamos dizer assim. Tipo, a gente teve que ralar bastante, pesquisar bastante, porque acho que a gente saiu muito da nossa zona de conforto, né? De pensar esse atendimento clínico mesmo mais fechado, mais elitista, vamos dizer assim, né? E aí, um dos outros trabalhos, né, que valeu como a N1 foi a pré-APS, né? Então, tínhamos que pensar em um caso clínico, ficou livre, né, para cada grupo criar o seu próprio caso. E aí, em cima disso, a gente tinha que fazer todo o acompanhamento, todo o atendimento desse usuário, né, do SUS. E fazer essa articulação mesmo de profissionais, de programas que pudessem atender a demanda dessa pessoa, pensando, né, na promoção de saúde, pensando em dar autonomia para esse sujeito. Então, acho que o trabalho da PS foi muito bacana. Eu, particularmente, gostei muito de fazer, apesar do trabalho que deu, né? Mas foi muito interessante. Foi um trabalhão. Eu acho que essa é uma característica da PS, né? A gente reclama que a pontuação dela é pouca, né? Comparada à nota, 0,6, e ela dá bastante trabalho, mas a gente aprende pra caramba, né? Eu acho que pensando nos trabalhos é o que a gente se envolve mais, né? Acho que a gente se vê atuando mesmo quando a gente está fazendo a PS. Acho que isso é um ponto positivo, né? De se ver na prática mesmo fazendo alguma coisa. Sim, legal. Muito bem. Algo mais sobre essa disciplina? Acho que não. Acho que no geral valeu bem pra gente, porque a gente não tinha, pelo que eu me lembro, a gente não tinha nenhuma matéria tão voltada para a saúde pública que nem essa, né? Talvez a gente assim teve algumas pinceladas de algumas coisas, mas essa ela foi bem aprofundada. Então foi legal porque a gente discutiu alguns paradigmas, algumas situações. Então, a aula mesmo, apesar de ser online naquele modelo que a gente sabe, né? Só o professor liga a câmera e todo mundo fica em casa com a câmera desligada, né? Quando a gente tinha a clínica ampliada era legal, porque dava bastante discussão. Às vezes, raramente alguém ligava a câmera e o microfone, então. Mas acho que foi bem interessante. E o Ezio, o professor, ele trouxe para nós, ele trouxe alguns vídeos, ele trouxe um material legal, sabe? Então, acho que isso acabou acrescentando também para a matéria. Com certeza. Acho que é uma matéria muito interessante e que vale muito a pena. Assim, o pessoal que está indo para o oitavo, se quiser conhecer, se quiser sair um pouco fora da caixinha, eu acho que vale muito a pena. Muito bom. Bom, agora a Mari vai falar para a gente sobre a clínica do idoso. Então, gente, é a clínica do idoso. A gente teve com a professora Liliana, uma fofa, um amor de pessoa. Algumas das coisas que a gente, alguns dos tópicos que a gente estudou em clínica no idoso foi, a gente começou com um conceito de idade de envelhecimento, o que é ser idoso, né? Idoso é a palavra mais correta para definir uma pessoa com mais idade. Então, a gente discutiu bastante essa questão de associar as coisas a velho, né, de pegar significados de palavras. Então, quando você pensa em idoso, você pensa no quê? E a gente descobriu muita coisa bem legal que a gente, na verdade, não pensa no dia a dia, que é palavras que se relacionam também
a jovens adultos, a adolescentes, e que a gente liga diretamente ao idoso, mas que na verdade não, ela se associa a todo mundo, né? Então a gente trabalhou bastante esse conceito, a gente trabalhou também a questão do ciclo vital da família, tudo voltado para o idoso realmente, então o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento heterogêneo, foi algo que que a professora Liliana passou para nós, né? Então, o envelhecimento heterogêneo, multifatorial, multidimensional, porque é algo que acontece em todas as vertentes, né? Seja em uma vertente de geração para geração, seja de questão de você ter que ampliar a sua visão para um fisioterapeuta, para uma psicóloga, para um médico, né? Então, qual que são os fatores e as dimensões disso para uma pessoa idosa? A gente falou também de idoso e saúde mental, né? Sobre a rede de suporte, a teoria da seletividade emocional, então como que isso funciona, né? Como que isso se dá para uma pessoa mais de idade, velhice bem-sucedida. Então a gente falou de vários tópicos que envolvem a saúde mental e também qual que é a nossa visão em relação a isso, o que nós, agora na faculdade, estudando, o que nós pensamos sobre um idoso, tanto que a professora Liliana várias vezes se abusa de dizer que em todas as aulas ela falava que, assim, é uma matéria difícil, né, porque é uma matéria que mexe muito com a gente, não é um assunto que a gente pensa sempre, e tem gente que acha que é muito legal, tem gente, ela fala exatamente assim, essa matéria ou você ama ou você detesta, porque vai mexer muito com você, vai te lembrar muito de alguém, ou você realmente ama e você quer trabalhar com idosos. E ela também sempre mencionava o quanto é importante a gente ter isso nesse período de universidade, nesse período acadêmico, e como a gente não tem, né? A maioria das universidades não fala sobre isso. E como seria importante que todos aprendêssemos. Então, aí a questão voltando, né, a questão do idoso e da saúde mental, a gente falou um pouco de aposentadoria, de como que o idoso, como que ele lida com isso, né, ele é realmente dono daquele dinheiro que chega para ele, ou na verdade ele tem que usar esse dinheiro para sustentar uma família, ou na verdade a família toma posse desse dinheiro e ele não tem autonomia nenhuma. Autonomia, a gente falou muito sobre autonomia também. A psicoterapia do idoso para o idoso, como que a gente faz? Como que tem que ser a postura de um psicólogo em relação a isso? A gente deve ajudar a compreender, entender a parte de adaptação, de vivência, entender que se ele é daquele jeito, não é só porque ele é idoso, a gente falou muito, ela deu muito um exemplo de um idoso que ele olha para as moças mais novas do que ele, e ele às vezes dá uma cantada nessa moça, e você olha e fala, nossa, você fica meio assustado, né? A gente fala, nossa, como assim você está fazendo isso? E aí ela fala, não é só porque agora ele é idoso, que ele é um idoso safado, né? Porque ele olha para as meninas mas é porque, na verdade, ele sempre foi assim, né? Então, como que você lida com isso? Como que você lida com essa questão? Falou também de um pouco das vertentes, né? Por exemplo, gerontodrama, que é uma parte da psicologia que você usa para idosos. A gente falou um pouco também de institutos de longa permanência, os asilos, né? Que a gente gosta de chamar. E como que a gente também, como que funciona isso, né? O que o idoso sente em relação a isso? Um pouco a gente foca muito na doença e a gente não foca na pessoa, e deveria ser o contrário, a gente deveria focar na pessoa e não focar na doença. Será que aquela pessoa, só porque agora ela é de idade, ela realmente quer ir para um asilo, né? Para um instituto de longa permanência? Será que ela realmente quer isso, ou será que ela não quer e ela tem capacidades de ficar na casa dela, né? E ela pode ser uma pessoa de mais idade e independente. Então, falamos muito de sofrimento, violência com idosos, representações sociais e integralidade e envelhecimento, né? Como
envelhecer integralmente. Então, acho que foi uma matéria bem delicada. Tiveram algumas pessoas que ficaram sensibilizadas na aula. E também, por outro lado, tiveram pessoas que não gostaram da matéria. Então, essa matéria foi muito assim, teve muito de tudo, sabe? Mas acho que, no geral, foi praticamente isso. Só complementando o que a Mari falou, eu acho que quando a gente fala de clínica do idoso, né, a gente se depara com o próprio processo de envelhecimento. Né? Então, acho que isso pode ser um dos fatores que traz um pouco de dificuldade para poder lidar com essa disciplina. Né? Tem muita gente que já está na faculdade, que já está com uma idade mais avançada, adolescente, né, que acabou de sair do ensino médio, mas que já, poxa, já estou pensando em como ficar velho, né? A gente tem uma cultura que a gente não pensa no idoso, a gente não aprende o que é ser idoso, como respeitar o idoso, né? A nossa cultura acaba invisibilizando esse idoso. Então, acho que quando você tem a oportunidade de ter esse tipo de debate dentro de uma vida acadêmica, é extremamente importante, porque quando a gente pensa na nossa atuação futura, né, a gente viu tantas coisas, como, né, a Mari comentou, como que vai ser o nosso papel como psicólogo, né? A gente está preparado para realmente atender essa demanda? A gente saberia lidar com esse idoso quando ele chegar numa clínica de atendimento? Então, acho que são questões que ficaram muito para todo mundo assim, pensar, refletir mesmo no assunto. Foi realmente uma disciplina, como a Mari falou, que todo mundo ou amava ou odiava. Foi uma disciplina muito difícil, mas foi uma disciplina extremamente importante, assim, acho que para a reflexão do profissional psicólogo. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Se tudo correr bem, todos nós seremos idosos. Então, seria tão importante se nós, atuando como psicólogos, preparasse o campo para o futuro, para que nós mesmos sejamos melhor atendidos. Né? Uhum. Então, eu acho que isso que vocês estão falando, a gente nega muito essa questão de que cada dia que passa, a gente está envelhecendo. E o nosso futuro é ser idoso. Então, não tem por que não querer estudar essa questão do idoso. É fundamental estudar até para nós, né? Até para a gente chegar lá no futuro e entender melhor o que está acontecendo. Né? Eu acho que o mais engraçado de tudo é que quando a professora ela pedia para a gente, vamos separar alguns tópicos que eram referentes ao idoso. Aí todo mundo ia lá e falava um monte de palavras. Aí quando a gente parava para realmente discutir, sobrava uma, duas, que realmente era voltado para o idoso. E as demais não, é todo o processo de desenvolvimento normal, né? Acho que uma coisa muito interessante também que a gente viu é a questão que o desenvolvimento humano ele vai para toda a vida, né? E a gente pensa que não, o idoso ficou mais velho, né? 60 a mais, já não desenvolve, já não aprende, já fica estagnado. E não, eles têm muita coisa para acrescentar, né? Então é muito interessante. Uhum. Hoje nós vemos pessoas que aos 60 anos começam uma profissão e trabalham até os 80, 90. Então, não é porque a pessoa já chegou na adultez tardia, né, que eu lembro que é o termo que a gente usava na disciplina de desenvolvimento, que o desenvolvimento parou ali. Não, a gente desenvolve, se a gente se permitir, até morrer, até o último dia, né? Um dos tópicos também que a gente viu, que foi, assim, trouxe bastante discussão, foi sobre a questão da sexualidade, né, Mari? É verdade. É uma coisa que não é pensada para o idoso, né? As pessoas, elas pensam que só porque a pessoa está mais velha, ela não sente desejo, que a sexualidade está voltada só à questão do ato sexual em si, né? E a gente viu nessa disciplina que não, ela está ligada ao autocuidado, né? Ela traz muitas crenças em relação a isso, muitos tabus, né? A família não consegue aceitar que o idoso ainda pode ser sexualmente ativo, né? Então, acho que esse foi um dos tópicos que a gente discutiu que trouxe mais alvoroço, assim. Foi uma quebra de tabus. Muito bom. Então, são 4 optativas, e aí a turma de vocês optou por clínica ampliada e clínica do idoso. E as outras 2 disciplinas seriam psicologia na rede de proteção e intervenções psicoeducativas, que essas vocês não tiveram, que vocês escolheram as 2. Exatamente. E como que foi esse processo de escolha? Em que momento vocês escolheram? Começa a aula e vocês escolhem? É no final do semestre anterior? Como que funciona isso? Bom, como a gente é um pouquinho curioso, a gente já foi conversar com a Fernanda um pouco antes para saber da nossa grade, né? E aí ela comunicou que teriam essas disciplinas
E aí, o que a gente fez? Né? Criamos um Google Forms com a emenda, né, das disciplinas e abrimos uma votação. Então, as duas mais votadas, a gente passou para a Fernanda como uma questão de escolha e vendo a possibilidade também da instituição de atender a nossa demanda, né? Tivemos sorte de ser atendidos, né? Nem sempre, às vezes, a Fernanda consegue fazer essa articulação, mas, por sorte, tivemos a disponibilidade das disciplinas e a gente começou a cursar. Ah, bom. Eu sempre fiquei curiosa para saber como que dava esse processo de escolha. Então, foi pela maioria. É por livre e pura e espontânea vontade. Muito bem. Algo mais sobre essas duas disciplinas ou podemos seguir? Eu acho que só poderia falar um pouquinho das avaliações, que acho que seria interessante, o pessoal ficou Legal, curioso, né? Uhum. Tivemos um trabalho de análise de caso, né? Um estudo de caso, né? Também outra atividade foi análise de um episódio de uma série muito legal, Grace and Frank, que aborda a questão do envelhecimento, né? Então, foi muito legal, porque a gente tinha que articular toda a teoria que a gente viu durante o semestre assistindo um episódio, né? Então foi bem interessante você tentar encaixar sua teoria ali no que você estava vendo, né? E ao mesmo tempo é uma série que traz bem cômica, né? Bem comédia, assim. Então você tinha que realmente parar e pensar o que daria para fazer sentido ali, né? Tivemos duas provas, que foi a regimental e a prova online, e a APS, né? Que foi pensar num projeto. A professora ela trouxe um artigo, né, de idosos que cometeram suicídio no Chile, ligado muito à questão da aposentadoria, né? Então aí a gente tinha que articular e pensar num projeto, né, de uma proposta de intervenção para poder estar auxiliando na questão desse idoso. Então poderia ser voltado ao suicídio, poderia ser voltado a uma instituição que atendam idosos, né? Ou a família desse idoso. Então ficou livre para a escolha, mas a gente tinha que estar pensando na questão de prevenção de saúde e de vida desse idoso. Foi bem interessante. Agora elas vão contar para a gente como que foi a disciplina Instrumentos e Recursos da Avaliação Psicológica. Bom, essa disciplina a gente teve com a professora Lilian, que também é outra fofa, né? Super atenciosa com todo mundo. Essa disciplina, algumas turmas já tiveram, outras não, né? No nosso caso, da nossa sala, a gente pegou a mudança de grade bem no início da faculdade. Então, algumas disciplinas a gente está tendo que cursar agora, né? Então, vamos falar brevemente dela, até porque, como todo mundo sabe, por causa da pandemia, a gente não conseguiu finalizar, né? Tem a questão de manuseio do teste, né? Que tem que ser presencial. Então, a gente vai comentar um pouquinho do que a gente viu até agora, né, dos testes. A gente teve só uma aula de laboratório, né, que foi a apresentação de todos os testes no geral, né, e aí a gente discutiu muito sobre a questão de testes projetivos nesse semestre. Já tivemos anteriormente testes de inteligência, então esse semestre agora ficou voltado só para os testes projetivos, né. Falamos um pouquinho sobre o palográfico, né, onde ele é usado, como ele é aplicado, né, qual que é a função dele no processo seletivo, como que ele traz ferramentas, né, para o entrevistador estar contratando ou não, selecionando aquele candidato, ver se ele se encaixa naquela vaga, qual que é o melhor horário que ele seria produtivo, quais são as qualidades que ele apresenta, né? Então, tudo isso a gente consegue ver nesse teste falográfico. É um teste super legal, super prático, que dá para ser feito em grupo. Então, para a empresa, é um teste muito viável, né? É muito fácil de ser aplicado dentro de um processo de seleção, né? Vimos também sobre o teste do HTP, né? Que geralmente é aplicado em crianças, mas que também pode ser aplicado em adultos, que é o desenho da casa, da árvore, né? E da pessoa, que também é um teste super legal. Não tivemos a oportunidade ainda de aplicar, né? A gente só fez simulações em sala de aula através, né, do processo remoto, né? Falamos um pouquinho sobre o TAT, né? Que é um teste aplicado mais em adultos, que é através também de figuras, né? Onde você vai criando e contando uma história e querendo ou não, nisso a gente acaba trazendo uma projeção, né? Então, é um teste também super legal, mas que só tivemos parte teórica, ainda também não tivemos prática. Vimos sobre o CAT, que é aplicado em crianças também,
né? Uma pincelada de Rorschach, que a gente já teve no semestre anterior, mas a professora também trouxe um pouquinho sobre a questão da projeção, né? De como que ele é muito usado na parte jurídica, né? É muito pedido pelos juízes e tudo mais, a contribuição que isso traz, né, para o nosso sistema. Vimos também o Zulliger, que é um teste baseado no Rorschach, né? Só que ele pode ser aplicado coletivo. Então, é muito usado para recrutamento e seleção, para a parte da polícia, por exemplo, quando vai ter um processo de subcargo, alguma coisa assim, é muito usado esse teste, né? Discutimos questões de como que deve ser pensado a entrevista, né? A importância do SATEPS, né? Que é onde regulamenta, né, os testes, né? Que eles podem ser utilizados aqui no Brasil ou em qualquer lugar, se eles ainda continuam em validação, as novidades que vêm trazendo em relação a isso, né? Então, a gente discutiu muito sobre isso. E acabamos que ficamos só nisso, porque ainda devemos a parte teórica na aplicação prática, né? Então, ainda tem muita coisa para a gente ver quando as aulas voltarem, em questão de processo de avaliação mesmo presencial. Mas, em si, foi uma disciplina bacana de aprender. Gostaríamos, né, de realmente ter tido mais chance de manusear os testes, de poder fazer as aplicações. A professora Lilian falou que tinha muitas coisas programadas, a gente ia aplicar o teste nos colegas, né? Então, íamos fazer a correção em sala de aula. Então, a gente ia ter muita mais possibilidade de aprofundamento nos testes, né? Do que tivemos por ser aula remota. Mas, em si, foi uma disciplina que valeu muito a pena também de fazer esse semestre. Tivemos algumas atividades fazendo nota. Então, tivemos um exercício de TET, tivemos um exercício do palográfico e a prova online, né? Foi o que foi feito até o momento. E a APS, que foi uma pesquisa e uma articulação entre os testes projetivos, né? Então, a gente pegava um sintoma, por exemplo, no nosso caso, do nosso grupo, a gente falou sobre depressão e como que se encaixava os testes projetivos nisso. Então, foi bem legal. Só para complementar. Muito bom. Bem legal. Vamos para a próxima? Bom, agora vamos falar de estágio. Estágio básico em processos de acolhimento e avaliação psicológica. A disciplina tão esperada, né? A hora de fazer a prática. Todo mundo quer que eles façam dele. Bom, a pandemia não trouxe essa realidade para a gente ainda, né? Exatamente. Mas trouxe toda a preparação, né? Essa disciplina, a gente estava com 2 supervisores. Inicialmente, começamos com a Ingrid, né, Figueiredo, e a Camila, né? Mas, por algum motivo, tivemos mudança de professor nessa disciplina também. Então, a Camila não estava dando mais aulas para a gente e o Ézio acabou assumindo a turma. Então, tivemos dobradinha de Ézio esse semestre. Né? E por si se tornou uma experiência muito bacana também, né? Porque tivemos contribuições de visões diferentes, né? Foi bem interessante. Ficamos mais na parte teórica, acho que a Mari vai comentar um pouquinho dos tópicos que a gente viu aí durante esse semestre. Então, pode falar aí, Mari. Falo. Então, a gente teve um pouco no começo dessa disciplina, a gente teve um pouco de dificuldade de organização. Eu acho que é interessante falar, porque às vezes a gente acha que vai ser tudo perfeito, né? Tipo, ai, não, o semestre vai ser lindo, tá acabando. E na verdade, não, sempre tem um caos, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade de organização, porque a gente tinha 2 professores para uma matéria que a gente viu que realmente foi necessário, porque é uma matéria densa. Então, assim, era necessário que a gente tivesse 2 supervisores, até porque nessa matéria a gente tem os atendimentos clínicos, então, que é a questão da triagem. Então, a gente teria que passar por lá, então, por isso que seriam necessários 2 supervisores, para dar conta de todo mundo. Mas aí, durante a parte teórica, foi meio... divide, não divide, divide a turma, não, vai todo mundo junto. E aí, quem fala? É a Ingrid que fala ou é o Ézio que fala? Então assim, demorou um pouco para a gente organizar, mas no fim deu certo. Porque aí, quando foi para o online, não tinha muito o que fazer, né? Então, enquanto a gente estava em sala de aula, a gente começou junto, aí depois separou, aí depois voltou a ser junto, aí depois foi para online. Aí ficou todo mundo junto.
Então, acho que a gente teve um pouco dessa turbulência, mas falando da matéria em si, é uma matéria que ela fala, a gente falou bastante do atendimento em si, né? A gente começou falando um pouco, a gente começou falando da questão da automutilação na adolescência, então a gente acabou trazendo vários, a gente falou de adolescentes, a gente falou de adultos, a gente falou de várias fases da vida e sempre trazendo em situações que elas são muito reais, né? Então, a questão da automutilação a gente falou, a questão do suicídio a gente falou, e como que a gente lida com isso dentro de como que a gente lida com isso já numa entrevista inicial, já num primeiro contato, durante a terapia, né? Então, assim, são assuntos muito delicados e que a gente acha que a gente não vai dar conta. Você fala, ai meu Deus, mas como que eu vou lidar com essa pessoa? Eu não sei. Então, a gente falou muito sobre isso, né? A gente também falou sobre entrevista inicial em saúde mental, como que prossegue, como que a gente deve se comportar, eu devo falar ou devo esperar o paciente, né? Eu sento perto da porta ou eu sento atrás da mesa? Então, assim, como, né, a questão do comportamento. A gente falou um pouco de elaboração de relatório, essa parte mais prática mesmo, como que a gente deve fazer, que é uma parte que as partes práticas a gente tem muita dúvida, né? A gente é muito bom em falar de conceito teórico, mas surgiram muitas dúvidas de como que eu preencho isso, que informação que eu devo pegar do paciente na triagem, né? Eu pergunto o nome dele, eu espero ele falar. Então, essas dúvidas, a gente foi tirando essas dúvidas conforme a gente foi tendo no decorrer dessa matéria, né, que a gente foi passando da teórica para a prática. A gente também teve esses conceitos bem teóricos, né, como eu já mencionei, da automutilação, do suicídio. A gente entrou muito na questão do atendimento online, ele é eficaz, não é? A gente deve atender, não deve? O que os estudos falam sobre isso, né? Então, o que o Conselho de Psicologia fala sobre isso? Então, a gente entrou um pouco também nessa questão de discussão de atendimento online, e a gente teve um estudo que foi o estudo do caso Dick, ele é já um pouco famoso, né? Então, o estudo do caso Dick e também de uma questão de matricídio. Então, a gente trouxe um pouco de estudo de caso e discutiu, era sempre assim, né? Os professores traziam para nós, a gente lia, depois discutia, via as opiniões, se você acha que, né, por que ele cometeu esse assassinato, né? O que levou essa pessoa a assassinar a própria mãe? Por que isso aconteceu? Então, a gente estudou tanto essa parte quanto na teoria, a gente estudou uma parte mais prática também, né? Que é a questão do relatório, da entrevista, etc. Não sei se a Mira quer comentar alguma coisa. Eu só queria fazer um comentário. Agora, eu entendo claro. os dois professores, é realmente muito densa. É muito densa. E assim, a carga horária dela era um dia na semana? Um dia na semana. Uau. Porque nem começamos a atender, né? Eu acho que o que é válido comentar é que o professor Ezio e a professora Índia, eles tiveram uma sacada muito bacana. Na medida do possível, eles conseguiram articular muito bem prática e teoria, né? Trazendo esses estudos de caso, fazendo a gente refletir, cada um na sua abordagem, né? E tentando se aproximar da nossa também. Acho que foi muito interessante, né? O fato de falar sobre atendimento online, que é algo que está muito presente agora na realidade, né? Então, essas sacadas que eles tiveram foi muito importante para a gente. O meu estágio eu fiz sobre terapia online. E aí, tudo que ela estava falando, o que o CFP está falando sobre isso agora, né? Saiu uma resolução, que é a Resolução 4 de 2020, que é só para esse momento. Então, é bem importante falar sobre isso agora, né? Com certeza, com certeza. E aí, assim, temos que atender ainda, né? Então, estamos aguardando para fazer a parte prática. Com certeza, vamos ter que falar um pouquinho mais de teoria quando voltar, né? E trazer tudo isso de novo à tona. Mas já tivemos algumas avaliações também, né? Então, assim, inicialmente teve toda uma apresentação da disciplina, a gente ia ter o OSCE esse semestre, não tivemos por causa da pandemia, né? Então, teve que mudar todo o processo avaliativo e ficamos
com estudos de caso, como atividade, né? Então, tivemos um estudo de caso falando sobre a mãe puerpéria, né, onde tínhamos que pensar numa hipótese diagnóstica, numa proposta de intervenção. Tivemos também o caso Daniel, que foi discutindo sobre os sintomas que eles apresentavam, da mesma forma, pensar em hipótese diagnóstica, né, em proposta de intervenção. E fizemos um trabalho também sobre os conceitos da automutilação, que acho que acrescentou bastante, visto que, né, a demanda dos adolescentes para atendimento clínico é alto, né? Então, algumas atividades que contribuíram bastante também para a nossa formação até o momento. Sim, acho que foi bem rico também, porque além, assim, da experiência, além da parte do conhecimento, da parte acadêmica, né, dos professores, o Ézio, ele tem muita experiência com adolescentes, então ele trouxe muito da experiência dele quando ele trabalhava com os adolescentes que passavam por coisas bem delicadas, assim. Então, ele acabou compartilhando um pouco da experiência dele e isso trouxe para nós muito da prática, né? Como que funciona mesmo. Então, eu acho que esses exemplos, eles fazem muita diferença quando você tem um professor que previamente já trabalhou em algum outro lugar e já desenvolveu alguma outra função. Então, ele trouxe muito isso para nós, tanto nessa matéria, quanto em clínica ampliada também, que também tem muito sentido com o que ele fazia. Então, acho que isso também foi muito enriquecedor. E a Ingrid, com a visão dela e com a experiência da clínica, também ajudou muito, né? E eles, um é sócio histórico e um é psicanalista. Então, assim, até, sabe, foi muito legal, porque um complementava um outro, às vezes eles tinham opiniões diferentes, e aí a gente ficava, nossa, olha que legal. Tá? É uma discussão saudável, nada de, né, briga. Então, as discussões saudáveis que aconteciam, elas são muito boas para a gente. Eu acho que ter professores com abordagens diferentes realmente facilita para a gente pensar que, ok, eu posso pensar diferente também, né? Eu posso ter a minha visão de homem, eu posso pensar daquela forma e tá tudo bem, né? Eu vou cuidar de um jeito, eu vou trabalhar de um jeito, e o outro profissional vai trabalhar de outro, e um vai contribuir para o serviço do outro, né? Acho que isso foi muito interessante, de ter dois professores com abordagens tão diferentes, né? E um complementando sempre o outro, e a gente discutindo do mesmo caso, e cada um trazendo a sua visão e a sua experiência, então foi bem interessante. Muito rico, muito rico. E é exatamente, eu estava pensando exatamente o que você falou. Essa questão de tudo bem que a gente pensa diferente, tudo bem que a gente atende diferente, né? Que bom que existe essa diversidade. Isso é muito rico, realmente. Só achei que faltou um terceiro professor falando de TCC, mas tudo bem. Não é? Bom, aí Seria, já pensou? Falar de humanismo, né? Nossa, acho que para o nono a gente pode pedir um TCC e um humanista. Ótimo, maravilha. E a questão das avaliações? Então, as avaliações ficamos só com esses estudos de caso, né, que foram da mãe puerpéria e do caso Daniel, e o trabalho sobre automutilação. No estágio a gente não tem prova, né, então acho que isso é uma coisa legal para avisar. Então, não temos sedimental, não temos essa prova de A3 também, fica só mais nesses trabalhos mesmo, no preenchimento de relatório. Então, ainda vamos ser avaliadas, né, então a nossa nota ainda está incompleta, aliás, porque ainda tem muita coisa para ser feito nesse semestre ainda para o fechamento dessa disciplina. Então, estamos só com esses 3 trabalhos mesmo, por enquanto. A gente ainda vai atender. Sim. Em breve agora, bem em breve. Muito bom, boa sorte. Obrigada. Eu acho que o meu semestre, que é o 5º, foi um dos únicos que conseguiu fechar agora, julho, com todas as disciplinas. A gente conseguiu finalizar o estágio, porque eu sei que o 3º e o 4º também está com pendência da questão dos testes, né, que não pode mostrar nos vídeos, e para frente o pessoal de estágio. Então, eu acho que nós somos um dos poucos que estamos aí de férias. De férias mesmo. Muito bem. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da última disciplina, uma pena, porque eu gostaria de conversar o dia todo com essas duas, elas estão enriquecendo demais meu dia.
que é Intervenções na Infância e Adolescência. Vamos lá? Bom, essa disciplina a gente teve com a professora Sandra Borges, né? Falamos muito sobre a questão da fase de desenvolvimento, né, da criança e do adolescente em si, né? Então, vimos Freud, o desenvolvimento psicossexual, né? Já tivemos em outras disciplinas, mas a professora trouxe de novo para dar uma pincelada, e acho que foi bem interessante, né? Poder ver, através da experiência dela também, de uma forma totalmente diferente, né? Falamos sobre Erickson, né? E o desenvolvimento psicossocial, né? Também gosto, de como é a questão do indivíduo ser biopsicossocial, as fases, né? As idades do homem, né? Que vimos até a quinta idade, né? Porque não precisamos aprofundar, até porque não fazia sentido para a disciplina, né? Falamos muito sobre Melanie Klein, né? A teoria objetal, né? A da teoria das posições, na verdade, né? Seio bom, seio mal, né? É uma teoria muito difícil, não sei se foi só para mim, mas é algo muito denso, né? Bem extenso, assim, falar de Melanie Klein. Vimos também Ana Freud, né? Discutimos muito a questão da diferença de pensamento, de visão da Ana Freud e da Melanie Klein, né? O que eles viam de psicoterapia infantil, né? Como que era a visão. Então, para Ana Freud, ela via mais como uma psicoeducação, Melanie Klein não, já achava que a criança ela tinha consciência e ela já entendia o que era o processo de psicoterapia, né? E para Ana Freud não, Ana Freud via que precisava ser explicado para a criança, ensinado para a criança, para que depois pudesse ser pensado que aquilo era uma psicoterapia. Então, elas têm ideias totalmente diferentes, né, do processo terapêutico para a criança, e acho que isso também foi bem enriquecedor, né, de falar. Discutimos também sobre o Winnicott, né, função materna, mãe suficiente boa, insuficiente boa, né, falamos muito da questão de mecanismos de defesa, né, o processo da adolescência, então quais são as fases da adolescência, né, quais são as características de cada fase, como que isso impacta na hora de você atender, né, como que seria esse atendimento desse adolescente, ele veio por vontade própria, ele não veio, né, qual que é a sua postura como psicólogo, como que você vai acolher esse adolescente, né, fazer esse atendimento, que muitas das vezes eles chegam porque os pais levam e acaba que não contribuem para essa sessão, são pessoas mais fechadas. Então, como que a gente reverte isso, né, como profissional, né? Então, a gente tem que estar preparado para lidar com situações como essas, né? Então, acho que foi muito legal. Passamos por todos os transtornos mentais, né? Então, vimos um pouquinho de tudo, transtorno alimentar, factício, todos que você pudesse imaginar no DSM, ligado à questão da idade da infância e da adolescência, passamos por eles, né? Uma pincelada, lógico. Outro tópico também que a gente discutiu bastante nessa disciplina foi a questão da psicoterapia infantil, né? Como que é esse atendimento dessa criança, né? Muitas das vezes o sintoma é da criança, né? Os sintomas são dos pais, né? Questão de lidar também de demanda, de vir à escola, né? A escola vai, encaminha, e aí já vem com um diagnóstico fechado, e como que a gente vai lidar com isso no atendimento clínico, né? A Sandra trouxe muito da experiência dela, de supervisão, de atendimento, acho que contribuiu muito com a gente, né, para fazer esse fechamento de ideias sobre o atendimento infantil. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de atender, né, criança, e para mim, nessa parte foi enriquecedora, né, falar sobre esse atendimento. Falamos muito sobre a questão da caixa lúdica, né, como que isso contribui para o nosso atendimento, né, que é uma ferramenta riquíssima que temos para trabalhar com criança, né, e com adolescente também. Às vezes é muito mais fácil você chegar e conseguir quebrar essa barreira falando de algo que se aproxima do que aquela criança, do que aquele adolescente gosta. Então, isso é um facilitador, né? Um dos tópicos também que ela sempre falou da questão da caixa lúdica é a questão da atualização, né? Que às vezes, bom, pensando na minha infância, eu conheço muitos desenhos, trabalho com criança hoje em dia ainda, mas tem muita coisa que eu não conheço, né? Ela até trouxe uma experiência dela de atendimento, né? De uma criança que aí falou de um super-herói que ela não conhecia. Então ela teve que voltar a assistir o desenho para poder entender como que era aquele
personagem que ele trouxe para ver como que isso se aproximava com a realidade dessa criança, né? Então a gente está em constante atualização, né, de conhecimento, independente do público que você vai atender. Acho que isso foi uma das contribuições bacanas dessa disciplina. Falamos sobre neurose, psicose, perversão, né? Trouxe um pouco aí da parte psicanalítica, né? Dessa visão, né? É uma disciplina bem densa, com muito conteúdo. Acho que se ela pudesse ser dividida em 2 semestres, aproveitaríamos bem mais, porque tem muita coisa para ser vista, né? A gente fala, né, do desenvolvimento infantil, mas mais na parte biológica, mais na parte social, né, no início da faculdade. E aí, quando chega nessa disciplina, a gente tem mais a parte psicológica mesmo, e aonde que aperta o calo, vamos dizer assim, né? E a formação dessa criança, e como que é esse convívio com a família, né? Então, como que vem essas demandas, né? Como que a gente pode atuar em cima disso. Então, tem muitos transtornos para ser visto, né? Muito detalhado, cada um tem sua especificidade. Então, acho que é uma disciplina que valeria a pena ter 2 semestres, né? Porque é super rica de conteúdo. A Sandra trouxe muita coisa bacana, tem muita experiência né, com essa área. Então, para mim, a minha visão pessoal, assim, a gente deveria ter 2 semestres para ela. Sim, foi uma matéria muito boa, foi uma matéria, né, como a Mira comentou, todos os questão dos tópicos, foi também uma matéria bem densa, porque teve muita coisa. Então, assim, para quem gosta de psicanálise, vai amar essa matéria. Se for a Sandra, claro, né, que ela é psicanalista. Então, puxou bem, ela puxou vários autores, ela puxou várias teorias. Então, isso também foi legal dela mostrar para gente qual que é a ideia de cada um, como que cada um lida com o ser humano em relação às psicopatologias. Então, acho que isso foi bem legal. Ela trouxe, dentro da psicanálise, ela trouxe diferentes visões, né? Principalmente Melanie Klein e Ana Freud. A gente teve uma prova só de Melanie Klein e Ana Freud. Então, uau! Exatamente. Você lembra quais foram os textos da Klein e da Ana que vocês viram ou não? Ela trouxe um slide preparado, né, por ela mesmo, e aí ela recomendou um livro da Ana Freud, acho que sobre psicoeducação, não me recordo o título do livro, e passou mais um texto falando sobre as diferenças de uma e da outra, que provavelmente é criação dela mesmo, porque não tinha referência nem nada, acho que é só mais para auxílio de estudo mesmo. Né? Mas foi realmente uma prova focada só em Ana Freud e Melanie Klein. Foi bem intenso. Foi uma prova sobre conceitos ou foi uma prova de estudo de caso usando os conceitos? Sobre conceitos. Foi sobre conceitos. Isso, né? Principalmente as diferenças, né, dos conceitos de um e de outro, que quando a gente foi fazer as provas online, tiveram umas pessoas que pegaram muito Ana Freud, tiveram umas pessoas que pegaram muito Klein, então aí a gente ficou, depois quando a gente foi discutir, né, então teve essa diferença, né, teve gente que foi muito Klein, teve gente que foi muito Ana, aí a gente falou, caramba, então, e aí ela acabou trazendo muitos conceitos de Legal, muito bom. Eu não sabia que a gente estudava a Klein e a Ana assim em tanta profundidade. Eu gostei. Não que eu tenha muita facilidade, eu acho que eu vou ter que estudar pra caramba. Mas é legal saber que a gente tem. A gente teve que estudar pra caramba. Eu acho que isso se aproxima muito porque a abordagem da Sandra é essa, né? Não sei se talvez tivesse sido outro professor, se a leitura da disciplina teria sido de uma forma diferente, né? Enfim. Mas realmente a gente acabou entrando um pouco mais nas duas, porque se aproxima muito do atendimento infantil, né? É a percursora aí do atendimento infantil, né? A Melanie Klein e a Ana Freud, né? Trazendo as contribuições de cada uma de uma forma diferente, mas muito rica, seja de uma ou de outra, né? E acho que também é válido a gente falar um pouquinho da avaliação, né? Puxando um pouco o que a Mari falou, né? Das provas, né? Que foi voltado às duas. As questões são ramificadas, né? Então, como a Mari disse, uma pega mais uma autora, outra pegou mais, teve gente que pegou meio a meio, enfim. Tivemos a prova regimental, né? Tivemos um trabalho falando só sobre os transtornos psicopatológicos, né? Da infância, onde a gente tinha que consultar CID, DSM, então foi um trabalho bem mais teórico mesmo, assim,
né? Tivemos um trabalho sobre perversão, onde a gente deveria fazer uma pesquisa sobre o que é perversão, né? Na diferença do pensamento de Freud e de outros autores, né? Então, acho que foi um trabalho bem enriquecedor. Foi bem extenso. Foi bem extenso. E aí tivemos a APS, que foi um estudo de caso, que foi, acho que a aproximação aí desse atendimento mesmo, né? No nosso caso, por exemplo, o nosso grupo acabou pegando de uma menininha de 4 anos, né? Então, como era atender essa criança, as hipóteses, né? E tudo mais. Então, foi bem interessante. A Sandra trouxe também estudos de caso durante a disciplina, então a gente também conseguia pensar nessa articulação prática teórica, não só na experiência dela, mas também nessas atividades que ela trouxe, né? Não valia a nota, mas que contribui muito para o aprendizado, acho que foi bem interessante. Sim. Caramba, esse semestre, ele é muito extenso, né? Porque você trabalha criança e adolescente, você trabalha idoso. Tudo bem que a avaliação psicológica não vai ter para mim, que eu já vi, mas clínica ampliada, clínica do idoso, o estágio, intervenções, ele é muito abrangente, tem que se aprofundar ao mesmo tempo em várias coisas bem diferentes, né? Realmente, ele complementam mais. Mas acho que depende muito também da visão do professor, né? Como que o professor ensina, porque a gente, assim, por mais que todos tenham teoria, tem professores que eles são muito mais, eles pegam muito mais nessa questão da teoria, né? Tem professor que gosta mais de discussão, que gosta mais de debate, tem professor que gosta mais de passar o slide, de falar sobre o que está ali e falar mais sobre aquela teoria. Então, acho que depende muito também, né? Cada professor, ele tem um estilo diferente de lidar. Mas acho que, no geral, assim, falando dos professores, acho que foram todos maravilhosos esse semestre, foram todos super compreensíveis. A gente, pelo que eu me lembro, a gente não teve problema com o professor de avaliação, de nada. Todos entenderam a situação, todos tentaram fazer eu tenho certeza absoluta que todos eles deram o melhor deles para que a gente pudesse aprender a matéria, para que a gente tivesse uma avaliação tranquila, porque muita gente estava, já que está em casa, estava ocupada com o filho, estava ocupada com as atividades dentro de casa e não podia sair, então foram tantos imprevistos que os professores, eles foram super compreensíveis, então, assim, deixar um agradecimento especial para todos eles do 8º semestre, porque eles foram fantásticos, todos eles. Não teve um professor que não abriu mão de alguma coisa, assim como a gente teve que abrir mão. Foi uma troca muito enriquecedora. A gente teve um contato muito legal. Muito legal você trazer isso, porque é verdade, né? A gente sabe que muitos professores não gostam tanto de tecnologia e não teve opção, teve que ir para a tecnologia, teve que aprender, e aí tinha todo o conteúdo, tudo que eles tinham que passar, e ao mesmo tempo tinha que lidar com a tecnologia, e eles se esforçaram ao máximo, a gente viu realmente isso. Eu gostaria de estender esse agradecimento para todos os professores de todos os semestres, porque a gente sabe que todos eles tiveram os mesmos desafios e se empenharam muito. Então, muito obrigada mesmo. Exatamente. E eu gostaria de falar para quem está indo para o 8º semestre, aproveite cada minuto, né? Se empenhe, se dedique. Só falta um pouquinho, está terminando a faculdade, a gente tem muita coisa ainda para aprender. Os professores são super abertos, a experiência está aí, é só chegar e aproveitar, né? Então, foi um semestre muito rico, foi um semestre muito desafiador, né? Em todas as circunstâncias, né? Muito denso, muito extenso, mas que, no fundo, valeu muito a pena, né? Então, sejam bem-vindos ao 8º semestre, né? Aproveitem esse vídeo, matem um pouquinho a curiosidade, qualquer dúvida, né? Estamos à disposição, aí eu e a Mari, né? E é isso aí, obrigada. Muito legal, né, pessoal? E fica a dica para o 7º semestre. Já vão pensando nas optativas. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até mais!